falando sobre o livro de Marcos, aprendendo sobre o nosso rei, Jesus, sobre a sua crucificação. Hoje nós vamos ler Marcos 5, a partir do versículo 1. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, vieram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. As narrativas dos evangelhos demonstram Jesus realizando sinais, milagres, e aqui nesse texto, a sua autoridade sobre espíritos imundos. Era natural que os judeus não aceitassem um Messias como um servo sofredor. Talvez aqui mais uma demonstração messiânica de Cristo, da sua autoridade e do seu poder. Na crença antiga, os sepulcros era o lugar dos esconderijos dos espíritos maus. E você pensa que é uma crendice de hoje, de que pessoas que morrem e estão atormentadas e não são salvas, voltam para atormentar os outros? Já criam nisso naquela época, e achavam que esses espíritos ficavam bem nos sepulcros. A verdade é que esse endemoniado estava no meio dos sepulcros, os lugares onde as pessoas eram enterradas. Diz o texto: vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Que coisa interessante. Endemoniado ele tinha uma força além de um humano normal. Quando tentavam prendê-lo e acorrentá-lo, ele quebrava aqueles grilhões, quebrava as cadeias, ele atormentava pessoas. Pode até ser que a própria sociedade, por não conseguir prendê-lo, já o mantinha naquele local, já fica por ali, e ninguém passava por aquele lugar. Eu imagino como deveriam ser perturbados os enterros, os sepultamentos que aconteciam, com esse homem por ali atormentando pessoas com essa força extra-humana, e que ninguém sabia como controlá-lo.
É interessante nós olharmos o paralelo do que acontece nos dias de hoje. Muitas coisas nos atormentam. Nós às vezes pensamos que temos grilhões e cadeias e que podemos acorrentar as coisas que são más, ou as pessoas que nos perturbam. A religião cria também as suas cadeias, cria as suas correntes, as suas formas. A religião tenta enclausurar pessoas e prendê-las, e dizer que aquela é a sua liberdade. As religiões preparam os seus ritos, e preparam os seus rituais místicos. E sempre que alguém tem um problema, diga: vem aqui, entra nesse caixote, se fecha aqui, que aqui você será livre. E a pessoa, na verdade, se sente mais presa do que antes. Eu não sei se você já se sentiu prisioneiro de grilhões e de cadeias que atrapalhavam a tua mobilidade e não retiravam o mal que estava dentro de você. Eu não sei quantas vezes a religião te ofereceu cadeias e correntes, métodos e sistemas, caixotes hermeticamente fechados. A religião queria te isolar de tudo e te prender, dizendo para você que ali você estava livre. E na verdade, a amargura e a angústia dentro de você continuavam a existir, e você se sentia preso. A libertação de Cristo não é uma cadeia humana. A força de toda a amargura que habita dentro do homem, a força do pecado que o leva a se autodestruir, e todo o mal que Satanás manipula dentro do homem e para o homem e contra o homem, não pode ser combatido com esse tipo de força humana. E não são acondicionamentos religiosos que vão nos libertar deles. É algo que acontece dentro de nós. Aquele povo daquela cidade queria prender aquele endemoniado, mas Jesus queria de verdade libertá-lo. Que interessante, como nós sempre queremos ter o controle do que é mal, prendermos o que é mal para que não nos assuste, ou excluirmos o que é mal e mandarmos para bem longe nos sepulcros, enquanto Jesus quer libertar aquele que está preso, para que seja reintegrado à sua família e à sociedade onde ele estava. A nossa religião quer ficar com os homens que são, entre aspas, bons. Aqueles que se comportam como nós nos comportamos e que não oferecem riscos. E a nossa religião exclui e põe para fora aqueles que são diferentes de nós e que têm problemas. Ou ele se encaixa no nosso sistema e nas nossas correntes, ou ele entra nas nossas rédeas e nos nossos cabrestos, ou ele muda aquela roupa, aquele cabelo, aquele jeito de falar e se transforma num crente, ou ele muda aquele cabelo e tira aquelas tatuagens, ou ela muda aquela saia, ou é melhor não ficar aqui porque na nossa igreja nós não vamos aceitar esse tipo de pessoa. Vai para os sepulcros, você está perdido, está no mundo. Interessante. E Jesus quer trazer os perdidos para dentro. Ele não quer colocar grilhões por fora e nem mudar formas. Ele liberta internamente de todas as prisões espirituais. Diz a palavra que ele andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Homens dormem, mulheres, né? Seres humanos dormem e se refazem. Você tem um dia mal, tomou um fora, alguma coisa ruim aconteceu, teve uma perda. Tem um ditado que diz: nada como um dia após o outro. Porque você dorme, acorda um pouco mais animado, passa um outro dia. Esse homem não, ele ficava de dia e de noite atormentado.
ou não dormia, ou descansava muito pouco e nunca se refazia. Era uma angústia e um mal que não o deixavam. Deve ser terrível viver assim. Ele se feria com pedras, diz o texto. Não temos informação se o próprio demônio que ali estava trazia autodestruição para ele mesmo, ou se talvez em alguns lampejos de consciência, angustiado pela sua própria vida, ele tentava expulsar aquele mal, se autoflagelando. Muitas religiões acreditam que o autoflagelo, o autopenitenciamento traz purificação. O que a gente sabe é que esse cara vivia uma vida de cão, atormentado sem controle. O livro de Lucas diz, o mesmo relato, que ele andava nu. Era uma vergonha para todos, atormentava a todos, ninguém o podia controlar e ninguém o podia prender. Mas é assim que acontece com a gente também. Quando estamos atormentados, nós não conseguimos descansar, não conseguimos dormir. Ficamos perguntando, fiz alguma coisa errada, estou pagando, estou sendo castigado, então me castiga Deus. Pegamos as pedras que a religião nos coloca nas mãos em cultos místicos e com elas mesmo queremos nos autoflagelar. Quero ficar longe, é isso que eu mereço. Pode ser. Pode ser que esse cara sentisse a mesma coisa. Mas um fato interessante aconteceu. De longe, ele viu Jesus, e diz o texto que ele correu e o adorou. E depois disse em alta voz: que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? E Marcos explica: conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Ou seja, Marcos relata a explicação do porquê. Jesus chega naquele lugar, vê aquele rapaz e diz: espírito imundo, sai desse homem. E aquele homem vem correndo aos seus pés, correndo, o adorou, diz o texto. E depois disse: que tenho eu contigo? Que coisa ambígua. Primeiro vem, se prostra e o adora, e depois vem e diz: que tenho eu contigo? Não me atormentes, Filho de Deus Altíssimo. Sabe que o pecado faz isso com a gente também? Nós corremos para Deus com o nosso arrependimento. Nós corremos para Deus por causa do nosso pecado e do mal que está em nós. E o adoramos na igreja, mas a gente olha para trás de novo e pedimos perdão, e na semana seguinte estamos no mesmo mal. E no dia em que somos tentados, não queremos saber de Deus, nem de Bíblia, nem de música cristã, nem de versículo, nem de ninguém orando. Eu não quero nem Deus aqui perto, que eu estou fazendo o que eu gosto. E não estou falando só de traição, roubo, sexo ou assassinato. De todo tipo de pecado, da mentira, da falsidade, da hipocrisia que nós carregamos, da falta de amor, do distanciamento, da falta de respeito, de fugirmos das nossas responsabilidades, de tudo. Como esse sentimento e essa atitude acompanha o ser humano com todos os males que o possuem. Ao mesmo tempo que se aproximam, também se afastam. Talvez a guerra que Paulo descreve em Gálatas 5,17, que a carne milita, a carne luta contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Uma luta interna que temos entre nos aproximarmos daquele que nos liberta, ou voltarmos ao pecado que nós também gostamos. Que contradição, que coisa interessante, acontecia também com esse homem. Os versos de 9 a 12, Jesus pergunta o nome: qual o teu nome? Naquela época eles acreditavam que pessoas que soubessem o nome dos espíritos ou dos deuses teria poder sobre eles, que saber o nome representava uma autoridade. E é interessante que ao invés dele dizer o nome, ele diz o número. Nós somos uma legião, tem um monte aqui.
Aqui Jesus demonstra autoridade diante de todos. Eu não preciso saber o nome para que eu possa expulsar um demônio. E Jesus assim expele o demônio, ou a legião de demônios daquele homem. Por isso que muitos povos não falavam os nomes dos seus deuses, temendo que outros povos, quando soubessem, tivessem autoridade sobre aquela divindade. Pode até ser, não tenho informação sobre isso, que também por esse tipo de crendice que era comum nos povos antigos, também misturado ao respeito, o povo de Deus não pronunciava o nome Yahvé. Aliás, nem sabemos se é Yahvé. É uma transliteração para a gente poder, e traduzimos para o português como Jeová. Mas eles não pronunciavam. E como a escrita hebraica não tem vogais, apenas consoantes, a tradição de se falar a língua é que mantém viva a língua. E se você não pronunciasse, não saberia como pronunciar. Muito interessante. Mas a verdade é que Jesus expulsa essa legião de demônios. O livro de Mateus fala apenas sobre o pedido: deixa-nos entrar nos porcos. O livro de Marcos, ele conta: não nos atormente, como que dizendo, não é chegada ainda a hora do juízo, a gente pode ficar mais um pouco. Mas Marcos diz que houve esse diálogo e Jesus permitiu. E diz a Bíblia que aquela manada de porcos se precipitou num despenhadeiro e se afogou no mar. Aí você pergunta: agora eu quero ver o que o Zé vai falar. Ele vai ter que falar alguma coisa sobre libertação. Ele nunca toca nesse assunto aqui na igreja. E aí? Está pregando o Marcos, não pode pular os textos, agora fala. Diz a Bíblia que saíram contando o que aconteceu e os donos dos porcos ficaram loucos da vida. E queriam, na verdade, expulsar. Disseram para Jesus: por favor, sai da nossa terra antes que se acabe com mais alguma coisa. Mas também, irmãos, aqueles homens estavam muito mais preocupados com o dinheiro do que com o bem-estar daquele cidadão que era endemoniado. Para eles, 2.000 porcos valia muito mais do que a vida daquele homem. Para eles, o dinheiro era muito mais importante do que ver aquele homem reintegrado à sociedade, ou aquela família feliz, cansada de ver o seu filho nu, gritando pelas noites e madrugadas dentro do cemitério, e as pessoas tentando prendê-lo ou batendo nele, e ele arrebentando tudo. Aquilo para eles não era importante, importante eram os porcos. Nós também somos assim. Grande parte da igreja evangélica carrega o mesmo sentimento. Eu não estou preocupado em pregar sobre demônios em porcos. Estou preocupado em pregar sobre demônios que saem de seres humanos. Eu não estou preocupado em fazer teoria se demônio entra em animal ou não entra. Tem um cachorro da minha vizinha. Não estou preocupado, não vou fazer campanha para você trazer o seu gato, o seu cão, para nós ungirmos com o óleo dos gerazenos, trazido diretamente, ou de Gadara, como outros textos usam outros nomes. Bom, se Deus usou uma mula para falar, pode ser. Se Jesus disse, ou Marcos disse, que os espíritos malignos entraram naqueles porcos, tá? É possível. Como nós somos homo sapiens, não é muito a nossa teologia falar sobre demônio que entra em bicho. Porque aí se criam teorias, e fica todo mundo preocupado em agora olhar na rua se tem bicho endemoniado ou bicho não endemoniado. Se ele vai se despertar, se ele vai pular, se ele vai se converter, se nós vamos batizá-lo, se nós vamos libertá-lo.
E nem ficarmos criando teoria de que para expulsar demônios nós vamos em criadouros de porcos. E aí vem aqueles que dizem que para expulsar, quando sai tem que entrar em outra coisa. Cuidado quando você expulsar, que pode pular dentro de você. Aí o outro expulsa de você e pula dentro dele. Aí você expulsa dele, ele pula em você. Aí você fica o dia inteiro nesse jogo de 21, põe carta, tira carta, rouba monte, pega o morto, devolve, faz canastra. Nós vivemos num país pobre e miserável. Nós vivemos num país onde milhões de pessoas vivem com uma bolsa, voto comprado compulsoriamente. Nós vivemos num país onde a Petrobras faz negócios e gasta bilhões do dinheiro público pela latrina. E você vai no hospital e não tem aonde se tratar. E nós vivemos num país onde os homens estão preocupados em ajuntar mais para si. A gente está vivendo uma época onde moças são esquartejadas, onde homens são esquartejados e deixados em sacos de lixo pelos cantos da cidade, até se encontrar e saber quem é. Onde o trabalho escravo rola solto, onde a pedofilia faz parte da nossa cultura. Vivemos num país onde ninguém sabe o que acontece, enquanto a gente vai ter uma Copa que está custando bilhões. Essa semana, eu não sei se eu vi certo, me lembrei da época que eu aprovava as leis e diretrizes orçamentárias. Eu fui pesquisar qual era o orçamento da cidade do Rio de Janeiro, 27 bilhões por ano. Porque eu fiquei com uma pulga, na verdade eu fiquei com um pulgueiro atrás da orelha, era uma legião de pulgas atrás da minha orelha. Eu falei, quantas pulgas tem aí? Ele falou, uma legião. Aí eu fui no site procurar qual é o orçamento do Rio, 27 bilhões. Ah, tá, falta 2 anos para as Olimpíadas e vai custar 30 bilhões. Entendi. Entendi. Não, mas vai ser com iniciativa privada. Para onde você vai jogar a nossa economia mesmo? Não entendi. Privada. Esse é o país que a gente vive, irmão. E ao invés de a gente entender que a nossa sociedade precisa de gente que tem cabeça no lugar e mente de Cristo, a gente fica fechado em 4 paredes, discutindo se tem porco na sala com demônio, se não tem, se expulsa, se entra, se não entra, se sai, se volta, se joga, não se joga. E enquanto se prega isso, a maioria das organizações religiosas querem tanto arrancar o teu couro, quanto os mensaleiros também querem. É triste. Não estou preocupado em fazer teologia sobre expulsação de demônio. E não estou preocupado em falar porque que eles se jogaram no desfiladeiro. Eu estou preocupado e muito interessado em conhecer o Rei, que enquanto todo mundo quer prender e se afastar do homem, Jesus se aproxima. Enquanto todos querem amarrá-lo, Jesus quer soltá-lo. E ele disse, posso ir contigo? Ele disse, não, fica aqui na sua cidade. E toda a cidade começou a reconhecê-lo e foram se maravilhando do que Cristo havia feito na vida dele. E diz a palavra que o povo temeu a Jesus. Eles antes tinham medo de um endemoniado, agora eles têm temor de um libertador. Irmão, a igreja não é lugar para você ficar com medo de demônio, preocupado com os porcos que aparecem. Ai, tem jogo do Palmeiras hoje. Calma, irmão, calma aqui. Para você ficar correndo, eu vou para a igreja para expulsar. Olha, pastor, eu não sei, mas eu acho que tem um demônio bem aqui no meu ciático. Ah, eu estou vendo o dedo dele aí. Traz aquele anzol ungido do mar da Galileia, fisga. Só uma pergunta, cristãos seguem a Cristo? Então tá bom. Então tá bom. A parada da demoniologia, eu não sou seguidor de demônios. Se aparecer algum, a gente só expulsa e não estou muito preocupado para onde o demônio vai. Eu quero saber para onde nós estamos indo, porque Deus quer nos usar na cidade que nós estamos, como quis usar esse homem na cidade onde ele estava.
E eu acredito que esse texto nos mostra muito bem essa faceta do nosso Rei libertador. Esse amor e essa compaixão. A compaixão que é o amor em ação. A atitude de libertar esse homem. Como nós estamos? Nós queremos ficar perto ou nós queremos ficar longe? Onde nós estamos? Você quer ter Jesus mesmo de verdade? Ou você tem medo de perder os investimentos que você já fez nos porcos? Você tem medo de se entregar para Jesus? Você tem medo de virar crente? Você tem medo do que vão falar? Bom, se as pessoas te conhecem atormentado como você é, elas vão gostar de te ver livre. Ou você está preocupado que você vai perder muitos porcos, eles vão se jogar no desfiladeiro e talvez você fique sem eles. Você prefere colocar Jesus para fora da cidade? Você acha mesmo que essa manada de porcos é mais importante do que o Cristo habitando dentro de você? Você dá muita importância ao dinheiro? Você é meio fanático, é? Não, eu nem vou na igreja. Não, fanático por dinheiro, essa é a sua religião, esse é o seu Deus. Tudo é o quanto custa, tudo é o quanto eu tenho. E nós? A gente vem na igreja para quê? Para Deus nos dar mais dinheiro e mais porcos, para aumentar os nossos rebanhos e nos fazer mais ricos pelos montes e campinas? Ou estamos preocupados com a libertação que Ele produz em nós e com aqueles que estão ao nosso redor, sabendo que todas as demais coisas Ele vai nos acrescentar? Qual é a sua preocupação? Você anda atormentado? Você dorme bem? Não estou falando que você está endemoniado, nem que você tenha uma legião. Só estou perguntando se existe um outro tipo de presença maligna em você chamada pecado. Você não se sente bem. Você vai à igreja para tentar se livrar. Você procura religiões para tentar se sentir bem. Elas te prendem com cadeias e você acha que naquele formatinho você está com Deus, mas você continua se sentindo vazio, e continua mal, e continua atormentado, porque não são essas correntes que vão te libertar, elas só vão te prender. A libertação vem pelo nome de Jesus Cristo. Você já fugiu delas? Você já correu das correntes da religião? Você é o tipo de cara ou de mulher que não aguenta mais entrar na igreja? Eu já me senti assim. Você é o tipo de pessoa que ao mesmo tempo que você diz que crê em Deus e que Ele é Senhor, você vive longe dEle e fala para Ele: não me atormentes? Você é o tipo de pessoa que gosta das coisas de Deus que você seleciona? É alguns versículos e algumas coisas que você acha bonita, ou acham que são bonitas, essas você vive repetindo. E aquelas que apontam para a tua necessidade de transformação e que demonstram as tuas fraquezas, essa você diz: não me atormentes. É mais ou menos casar com a tua esposa ou com o teu esposo e não ter uma comunhão perfeita. Eu gosto de algumas coisas, outras eu odeio, a gente quebra pau. Nós somos casados mais ou menos. Não é tudo que ela tem e tudo que ele tem que dá certo, sabe? Deus não é como um seriado de televisão, que você assiste só os episódios que você gosta. Deus não é a relação com Deus não é a relação de um filho mimado com a mãe, que ele só gosta quando ela faz nuggets, ele só gosta quando ela faz a carne, o bife à milanesa ou o macarrão. Ele odeia pepino, repolho, ele odeia verduras. Mal sabe ele que ele não está perdendo, ele está ganhando. As coisas das quais você foge de Deus são aquelas que você mais precisa de verdade. Você precisa ser liberto e você precisa ser uma nova pessoa. Todos nós de alguma forma precisamos, alguns mais, outros mais ainda. Mas todos nós necessitamos compreender que o nosso lugar é na liberdade de Cristo, que Ele nos ama e quer tirar de nós todo o mal que nos possui. Para isso nós nos prostramos e o adoramos,
E por isso a sua palavra nos conduz e por isso ele é o nosso rei.